é-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma dessas moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhes apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admitindo-se a sua resposta, e deixaram-no em paz. Gente, essa passagem do Evangelho é muito interessante, porque não só pela questão da malícia dos fariseus, né, porque sempre tentavam colocar Jesus ali no que a gente chama hoje em dia de sinuca de bico, né? Vamos colocar aqui numa situação em que não há saída. Porque se ele for falar que é lícito a cobrança, estava a favor de César e contra aquelas pessoas que eram taxadas. Se ele falasse que era contra as cobranças, com certeza ia despertar a ira de César. Então, o que ele falou? Ele demonstrou nesse ato uma das passagens, até das mais interessantes em relação ao desapego, que ele trabalha aqui o Kardec, né, traz aí trabalhando toda a doutrina moral de Cristo. Aqui é uma das passagens mais interessantes ao desapego, porque ele fala o seguinte: olha só, o que é aqui da matéria, o que é dos homens, entreguem aos homens. Quanta resistência e quanto mal não se faz por apego à matéria, roubo, furtos, e quantas viradas de mesa ilícitas, não é? Às vezes o sujeito tenta uma manobra para conseguir ali tirar um proveito do governo, ou de algum sócio, ou de algum, enfim, quem quer que seja, qualquer pessoa que esteja ali com ele se relacionando numa negociação, às vezes até entre amigos, né? Porque as relações de proximidade são relações afetivas, mas às vezes a matéria fala tão alto nessas relações que um amigo, em detrimento da amizade, né, vai preferir aí, a matéria em vez das coisas do espírito. Então, o que ele fala, olha só, não tenho nada contra a taxação, não tenho nada contra a matéria, só que a gente tem que saber dividir as coisas. A matéria da matéria, e quem cobra a matéria lhe é de direito. Agora, eu vim aqui para outras coisas, eu vim demonstrar que a matéria é desse mundo, e o meu reino não é o reino da matéria. Então, para mim, é indiferente. Para ele, na verdade, era indiferente. Era uma questão pequena, mas que ele aproveitou para trazer um exemplo. Pequena que eu digo em relação à magnitude da mensagem dele. Isso é pequeno, vai pagar ou não vai pagar tributo? Ele veio trazer a mensagem de salvação para a humanidade, as pessoas perguntando se era lícito ou não pagar tributo, não é? Como tinha aquela passagem em que o rapaz, o jovem rico, né, foi lá, encontrou Jesus, ele queria seguir Jesus e falou também que tinha um problema lá da divisão dos bens. Ele falou: quem sou eu para resolver? Eu não sou de um reino desse mundo. É claro que ele poderia resolver, mas quando eu digo quem sou eu para resolver, olha o papel que as pessoas imaginavam que Jesus tinha de resolver contendas materiais. Contendas materiais. Por isso que às vezes eu fico um pouco perplexo quando se busca uma religião apenas e exclusivamente para aspectos materiais, não é? Porque não é ilícito, como diria aqui no Evangelho, não é ilícito, não é proibido você aspirar a uma vida material melhor, e nem é condenável a pessoa que tem uma boa vida material, de forma alguma, não é. O problema é quando as pessoas colocam isso como sendo o centro da vida, o objetivo de tudo. Porque quando isso é o objetivo, a moral está de lado. Quando esse é o único objetivo, a moral está de lado. Quando não é o único objetivo, a moral não está de lado. Porque se você tem uma outra visão que caminha em paralelo às conquistas materiais, que são lícitas, você jamais vai deixar a moral de lado. Agora, quando isso não acontece, fica de lado. E olha quanta atrocidade não se comete em função aí de ter, possuir, não é? Em várias esferas. As pessoas falam muito da política. Tudo bem, na política nós temos problemas,
Mas o problema não é da política, é da sociedade, somos nós. O sujeito que está fazendo o que está fazendo, quem faz alguma coisa errada lá na política, no Congresso ou em qualquer esfera de poder, ele só representa a parcela de uma sociedade que chegou ali. Não é? O sujeito que fura a fila do banco, o sujeito que tenta fazer alguma manobra e aí coloca a matéria na frente do espírito, a mesma coisa. A mesma coisa, né? O erro é o erro, não tem o erro lá, o erro aqui, o erro de um, o erro do outro. Nós erramos também muito. Todos nós erramos e nós somos exímios apontadores de dedos, né? Porque o país não presta por conta dos políticos, por conta dos ladrões. Não estou justificando, é claro que está errado, mas isso começa no seio da sociedade. Eles saem da nossa sociedade, eles não vêm de um outro mundo, lá um mundo à parte do nosso, o mundo dos políticos e dos corruptos. E aí eles caem lá, falam que absurdo, esse pessoal que está fazendo aí. Somos nós, né? É a representação da sociedade. Não digo que somos nós aqui que estamos aqui, mas todos nós erramos e eles erram também, enfim. Acho que a mensagem é basicamente essa, né? Até que ponto a gente coloca a matéria na frente de questões mais importantes do que a matéria? Até que ponto a gente chama Jesus para ter conforto material? Pode até. Agora, só para isso? Será que só para isso? Bom, vamos lá para a nossa prece e para o início da aula. Deus Pai amado, Jesus nosso Mestre querido, querida Joana e espíritos da nossa casa, estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus, em nome da palavra do Evangelho, estudando a vida de Francisco de Assis, que também é nosso mestre, que tanto nos ensina até hoje, que nos ensinou pelo seu exemplo, pelas suas palavras, que teve uma vida reta, semelhante à vida que nós aspiramos, que nós consigamos cada vez mais aspirar e seguir o bem, o caminho de Jesus e dos espíritos de luz. Muito obrigado, graças a Deus. Bom, gente, começaremos agora o capítulo 19. Eu vou tentar, não sei se a gente consegue, também a ideia aqui não é ficar correndo. Terminar o 19, que não é muito longo, e também, pelo menos, avançar bastante no 20. O 20 é o encontro de Francisco, o reencontro, né? Encontros já se conheciam desde pequenos, mas o reencontro de Francisco com Clara. Tem até um filme muito bonito, que é sempre válido ver, Irmão Sol e Irmã Lua. Um lindo filme, tem no YouTube. Se colocar lá, Irmão Sol e Irmã Lua completo, é um filme antigo, mas é lindo, é emocionante o filme. É emocionante. Eu não sei porquê, eu nunca consegui ver o filme todo. Eu vi até uma parte, aí depois eu não conseguia mais ver acontecer alguma coisa. Aí depois eu pegava da metade em diante, aí não via o início. Um dia eu vou parar para ver o início, meio e fim, inteiro. Mas é muito bacana. E aí no capítulo 20 a gente vai trabalhar esse reencontro dele com a Clara. Foi, na verdade, uma sublimação dele, né? Uma sublimação. A gente vai chegar no capítulo 20. Antes disso, o servo querido, capítulo 19. Vamos lá. Certa época, conversando com Jesus, os discípulos anunciando a sua ida para as regiões de luz junto ao Pai, João manifestou vontade de acompanhá-lo, porque o amava muito, e o Cristo sentenciou: importa que fiques até que eu volte. E João regressou novamente, no século XII, na personalidade de Francisco de Assis, para apresentar as bases da volta do Mestre. Foi ele quem abalou o mundo com a sua dignidade espiritual, com seu amor sem limites. Foi ele o responsável pelo regresso de grande parte dos religiosos de todo o mundo aos ensinos primitivos do Evangelho. Aqui ele bate de novo naquela tecla. Jesus saiu, deixou a mensagem, saiu do mundo material, continuou organizando tudo, como continua até hoje. Trouxe a diretriz. Tudo bem, começou a se caminhar naquela diretriz. Mas nós, seres humanos, e não dá para falar que foi a religião A, B ou C, que foram os católicos, fomos nós antigamente. Se nós não perseguíamos os católicos, era muito provável
que nós fôssemos os católicos, ou entregues, de repente, aí, não sei, a falta de religião, ou, tudo bem, numa linha mais oriental, se tinha também um conhecimento muito depurado sobre questões morais, mas se fizéssemos, ou se fizemos partes do mundo oriental, ocidental, nessa época não tinha muito para onde fugir. Ou a gente perseguia cristão, ou era perseguido, ou não estava nem aí, estava lá dando chute para um lado e para o outro, né? Então, gente, é difícil criticar religiões, porque somos nós, não é a mesma coisa da questão ali do político, da sociedade, somos nós que formamos as religiões. Jesus deixou a diretriz, nós seguimos ou nos desviamos da diretriz. A diretriz não tem nenhum problema com ela, não é? Os ensinamentos são perfeitos, não tem nada mais perfeito e concatenado do que a ideia de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele passou essa diretriz. E aí, pelas nossas tendências, nós nos afastamos. E aí a religião foi exemplo de templo, numa determinada época, até a chegada de Francisco, de templos, de conquistas materiais, ou seja, o que a gente estudou aqui, de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, caiu por terra, caiu por terra. E Jesus não falou com palavras complexas, pelo contrário, ele veio decifrar as mensagens, não é? Esmiuçar ainda mais a mensagem divina. Então, ele regressou, tudo bem. Foi ele que abalou o mundo com a sua dignidade espiritual, com seu amor sem limites. Foi ele o responsável pelo regresso de grande parte dos religiosos aos ensinos primitivos. Por que ensino primitivo, gente? Porque durante um certo tempo, alguns signos e alguns rituais foram introduzidos no ensino cristão e que se afastavam do ensino primitivo, a essência. A ritualística cobria a essência. Tanto é que durante um bom tempo se teve aí algumas missas em latim, sem crítica nenhuma à religião católica, eu acho que é importantíssima, foi e continua sendo uma religião importantíssima. Não é porque nós temos uma percepção diferente dos católicos, muitos se dizem espíritas e católicos, o que não tem nenhum problema, não é? Eu acho que tudo que acrescenta, se a pessoa se sente bem num templo religioso e no outro, frequente os dois. Mas o que importa, a essência ou essa forma? A essência ou a forma? O que importa? A pessoa ser aparentemente boa ou ela na essência ser boa? Não é? Francisco veio suscitar nos cristãos e em primeira linha nas autoridades eclesiásticas o perdão, a concórdia, a humildade, a fé, a caridade, o desprendimento e a obediência, porquanto a prática aliada à teoria é luz que alimenta a esperança, que a esperança alimenta. Não estamos aqui fazendo críticas à organização cristã, a qual o mundo e as criaturas tanto devem, que eu acabei de falar. Há um débito com a religião católica, sim, porque, apesar de erros, e todo mundo erra, então se todo mundo erra e a religião é composta por pessoas que seguem diretrizes, é claro que as pessoas podem errar. Tanto é que se errou, foi reconhecido o erro, se pediu perdão, hoje em dia tem uma outra levada, não é? A religião católica, né? Que é uma religião cristã como a nossa, uma religião cristã assim como a nossa, seguimos todos os preceitos de Cristo, né? Estamos apenas mencionando os fatos e os meios usados pelo mundo espiritual para preservar o cristianismo dos ataques das trevas. Antes, porém, é uma honra para os que tiveram os olhos de ver, enxergaram a descida de tais mensageiros do Cristo no seio da comunidade como essa. E investidas contra a palavra do bem, sempre tiveram, e ainda existem, só que a tendência é diminuir. Essa questão da transição que se fala, estamos no momento de transição, por quê? O nosso orbe está passando de um orbe de provas e expiações para um orbe de regeneração.
O que não quer dizer que vai acabar totalmente com a maldade no orbe de regeneração. Não. As pessoas não vão procurar mais a maldade. Existirá a maldade, mas não vai ser a maioria. A maior parte das pessoas que vão cobrir o orbe de regeneração são pessoas bem intencionadas que procuram acertar. Eventualmente erram, mas procuram acertar. E os espíritos que rodeiam esse orbe também possuem a mesma faixa vibracional, porque tudo é vibração. Na medida em que a Terra passa a ser um orbe de regeneração, só permanece aqui quem está nessa vibração de regeneração, encarnado e desencarnado. Algumas mensagens eu já li, e geralmente eu não cito, porque, apesar de você saber que vem de casas que trabalham com fontes seguras, eu prefiro não ficar citando muito que eu não presencio, e não é uma mensagem oficial, por exemplo, da FEB ou por Divaldo, assim, pessoas notórias, né, que trazem uma mensagem bem fidedigna. Mas já ouvi, já li mensagens de que essa limpeza começa justamente no plano espiritual, que no plano espiritual já foi feita uma limpeza profunda nos arredores da Terra, para que só encarnem aqui esses espíritos que estão rodeando os bem-intencionados, né? Os bem-intencionados. Então, a tendência é que daqui para frente, a maior parte das pessoas que encarnem com essa diretriz. É só a gente ver pelas crianças. É só a gente ver pelas crianças. Eu digo as crianças, desde os anos 90, os anos 2000, a percepção que eles têm sobre muitas coisas. Ainda tem bullying nos colégios? Sim, porque não vivemos num mundo de perfeição ainda. Mas a maior parte não tolera mais isso, não quer mais isso, né? Olha como as coisas mudam e às vezes a gente, tão rápido, e não percebe. A gente está tão apegado a falar que as coisas estão piorando, que está tudo indo de mal a pior, que as coisas assim não caminham mais, onde é que esse mundo vai parar, que a gente não vê o lado bom. Né? Teve até a palestra, não sei se vocês vieram, da Luzia Matias, que ela tocou uma parte que eu achei sensacional, que eu não aguento aquelas pessoas que falam assim, porque no meu tempo é que era bom, no meu tempo tudo era maravilhoso. Gente, não era. No meu tempo não tinha anestesia, no meu tempo não tinha não sei o que, não tinha um monte de remédio, não tinha... Gente, vai evoluindo. A gente que tem... essa pessoa é uma pessoa saudosista, que vive no passado. E se a gente for analisar, as coisas estão melhorando. Tem muita coisa ainda para se melhorar. A gente sabe que os passos são lentos, mas é progresso, sempre progresso. É devagar. É só olhar a história da humanidade. Porque se fosse no meu tempo bom, o tempo de Jesus era maravilhoso? Não. Teve um monte. Por que ele veio? Né? Qual é o sentido naquela época? Então, ao mesmo tempo que ainda temos muita desgraça, antigamente você não tinha. Por mais que você tivesse... Tem vários livros, até romance, né? Mostrando em outras épocas. As mulheres eram o quê? O cara vinha, roubava e levava. A sua casa, você tinha lá Paulo Estevão mesmo. Eles tinham a fazenda deles, os romanos foram lá e tomaram para eles. Hoje não, a gente ainda tem a gente já tem as nossas leis, que às vezes a gente não concorda, né? Mas temos as leis e a humanidade caminhando e não aceitando e lutando para mudar e modificar as coisas, né? Pode ser que a gente ainda veja muita desgraça, pode ser não, nós vemos ainda muitas situações que a gente não gostaria mais de ver. Mas esse não gostaria mais de ver já é a mudança que está existindo dentro de nós. E cada vez mais evidente fica. As crianças, tem um livro do Divaldo que ele fala que as crianças índigo, elas vêm desde os anos 70. Muitos vieram, só que devido ainda à educação muito ainda presa a vários conceitos antigos, muitas foram tolhidas, muitas não conseguiram realizar, muitos conflitos ainda foram colocados dentro delas e elas não conseguiram fazer toda aquela mudança, né? Então, desde os anos 70 já está tendo essa mudança de espíritos, né? Vindo mais em busca disso e cada vez mais. Acho que foi em 2000 que começou a vir os cristais, né? Os cristais parece que de 90 para 2000, né? Uma coisa assim. E cada vez mais estão vindo e modificando. E isso é fato, vai acontecer. Pois eu não duvido que as coisas melhoraram, né? Porque nós temos esse apego ao que é sensacionalista, ao medo e ao que remonta a sentimentos ruins ainda, o ser humano no geral. Quando eu digo a gente, o ser humano no geral, né? É só ver o que mais gera audiência. O que mais gera audiência?
Mais gera Desgraça, audiência. fofoca. É desgraça, é fofoca. Eu não aguento mais ver em grupo de WhatsApp fotos de brigas e de acidentes. Não interessa, isso só acontece, todo mundo sabe. Mas isso se espalha de uma forma, porque as pessoas têm um apego. Só ver esses jornais mais populares e programas populares da tarde, como tem audiência. Imagina se fosse uma coisa educativa, como seria útil. Claro. A questão não é tanto de ataque, é mais de falta de sintonia. Como eles não estão na mesma sintonia, isso incomoda e acaba criando uma tensão. É essa tensão, a energia deles com a energia de outras pessoas que estão naquele ambiente que não são da mesma intensidade, do mesmo nível, né? Mas eles, em contrapartida, têm uma proteção diferenciada, porque o padrão energético deles faz com que eles se protejam mais do que, de repente, alguém que não tem ainda esse desenvolvimento todo moral, ético que eles têm, não é? A própria proteção vem deles, é interna. A nossa proteção nós buscamos muito, às vezes, nossa, eu vou me agarrar a essa imagem, nada contra, eu acho bacana, eu acho bonito, porque nos remete a bons sentimentos uma imagem, né? Mas por quê? Porque nos remete a bons sentimentos, é algo interno. A gente sempre está procurando fora alguma coisa que está dentro. E ele já tem essa noção, né, de que são necessários novos rumos, novas metas a serem alcançadas e vieram preparados para essas metas, né? Se principalmente não tiver um bom amparo ali daquele ambiência familiar, por isso do que é colégio. importante a evangelização, o passe, porque às vezes, como ele já tem uma estrutura até mediúnica grande, a importância do passe é para quê? É para harmonizar, para manter ele no equilíbrio, para que ele tenha harmonia para ultrapassar e aí, quando chegar na idade adolescente, adulta, ele ter uma estrutura melhor para viver tudo aquilo que ele veio viver, né? Porque a ideia é essa. Para compreender. Ainda ajuda isso, exatamente. E eles têm uma capacidade de compreensão muito maior do que gerações anteriores. Tem muitas crianças que falam, é hiperativa, aí dá remédio. Muitas vezes é mediunidade, é desequilíbrio. Então é importante você, antes de levar Claro, não estou falando para não levar no médico, mas também ir na casa espírita, porque às vezes você harmoniza. O meu filho, ele tinha muito... ele via, ele conversava, ele... Era algo assim impressionante, mas era só eu trazer... E eram fases. Eram umas fases que ele ficava, era direto. Aí eu trazia ele para o tratamento, parava, aquilo harmonizava. Aí passava um tempo, daqui a pouco vinha tudo de novo, ele via, conversava, e aquilo não angustiava ele, angustiava a mim, porque eu ficava meio preocupada. Será que o que vai acontecer? Eu acho que é muito pequeno, né? E aí eu trazia para o tratamento, acalmava. Tem tratamento só para crianças, só. Tem um dia específico, acho que é sexta de manhã, não é isso? Exatamente. Os meus dois fazem. Então, assim, você vê que depois que ele fazia o tratamento, ele se acalmava, ele é agitado, mas ele presta atenção em tudo. Na escola, ele tem dificuldade em fixar, porque ele está vendo, é diferente, o cérebro funciona diferente, a vibração é diferente. Então, se você mantém ele tomando passe, tendo uma estrutura em casa, isso tudo vai fazer com que aquele espírito se prepare para tudo isso que vai eclodir, porque chega na adolescência, é assim, bum! Aí vem o remédio, vamos dar Ritalina, né? Que dá para tudo quanto é criança. Aí o que vai acontecendo? Aquele espírito que vem com potencial imenso, muitas vezes, acontece o quê? Isso aí atrapalha ele. Então é melhor fazer as duas coisas. Ir no médico, porque a gente precisa do médico para ouvir, né? E para amparar, mas também fazer a parte espiritual, porque às vezes só o passe resolve. O meu foi o passe, agora ele não está vendo mais nada. E geralmente até os 7 anos acontece isso. E quando ele fez 7 anos, parou de ver. E ele fica tranquilo, ele fica, não tem mais aquelas semanas muito agitadas, ele não tem mais isso. Isso é interessante, porque como eu já estudei muito essa parte de criança, que eu trabalhava na evangelização e tive muito essa oportunidade de estudar isso, o meu filho, para mim, foi a vivência daquilo tudo. E exatamente o que eu fiz, graças a Deus, eu tive essa parte do caminho espiritual e, cara, muda a vida deles e a nossa, porque traz paz e tranquilidade para a nossa casa. Claro, tem que ter o evangelho em casa, tem que também ter a vivência, né? Porque só trazer aqui e não fazer... E é importante que a família toda participe, né? Exatamente. Porque um que não participa vai ser aquela brecha que a espiritualidade vai encontrar, ou quem não estiver muito bem intencionado, né? Para poder desarmonizar o todo, desarmoniza, né?
É Os ataques importante. acontecem. Mas por mais que a pessoa não queira, vamos supor, tem alguém na família que tem resistência, também o convencimento ali por briga é piora. Vai sozinho. Faz sozinho, eu não quero fazer, tudo bem, respeita. Também é uma questão de respeito você compreender a vontade do outro, que ele não quer, e ninguém pode obrigar ninguém a fazer nada também, não é? Piora, só tensiona mais ainda as coisas. Mas é importantíssimo, porque a criança cresce com bases sólidas, bases de respeito, isso é fundamental para ela não sofrer, porque se ela não respeitar as pessoas, ela vai sofrer, não tem jeito, vai sofrer. A falta de respeito vai fazer com que ela faça os outros sofrerem, e ela também vai sofrer, né? Qualquer religião traz isso, né? Eu acho bacana do Espiritismo que explica esse duplo lado, o lado material e o lado espiritual, trazendo outras questões de meditação, de oração, como profilaxias, né, de problemas que todos nós temos, né? Todos nós temos. É uma fé raciocinada, né? Eu acho que isso é que atrai, porque ninguém fala pra você assim, é assim e acabou. É assim por quê? Então vai atrás do porquê que você vai encontrar. Exatamente. Você vê que as crianças são completamente diferentes. A gente, eu, pelo menos por mim, quando eu era pequena, é isso e acabou. E não pergunta mais. Senão eu tomo, É uma nova geração, é uma nova Hoje percepção. em dia, se eu falar isso pro meu filho, ele ainda fala pra mim assim, oi? Vai me bater? Como assim? Não existe, né? É diferente. A formação até mental deles. Completamente diferente. A forma como eles se colocam também perante as situações. A professora dele me chamou para conversar, que ele estava muito desatento. Ela falou, porque o Ricardo ele é muito forte, ele é muito decidido. Ele quer uma coisa, ele vai até o fim. Vai, gente, vai até o fim, enchendo o saco até ele conseguir. Só que eu também tenho que educar, né? Que aí vai aquela coisa do sim, não. Se pode, se não pode, não pode. E é difícil você argumentar com um espírito desse, porque ele vem com força para querer vencer. E aí, se você não tem estrutura também, você vai atrás do médico, dá o remédio para ele ficar calminho e te obedecer, né? A gente faz isso. Exercer o poder. A gente faz isso. Porque a gente também não sabe. A gente não faz por mal. A gente não sabe. Por isso é importante o estudo em todas as formas, para que a gente fique com a mente mais aberta, até para receber esses espíritos, que pode não ser só nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos vizinhos e todas as outras crianças que a gente olha e fala assim, credo, a gente não sabe quem é aquele espírito. Pode estar trazendo um monte de coisa boa, mas precisando de muita ajuda para crescer. E aí a gente tem que estar pronto para isso. Tem um texto muito interessante, não é espírita, é um texto técnico. Se eu não me engano, o escritor, ele é desenvolvedor de aplicativos, de software, que no ano 2000 ou 2001, olha como tem tempo, mas já nessa virada da antiga geração para a geração da comunicação, da geração informacional, né? E ele fala sobre nativos digitais e imigrantes digitais. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso. É um texto muito interessante. Ele mostra que a geração antes dessa tecnologia da informação, da internet, das redes sociais, é uma geração de imigrantes digitais. Nós caímos aqui de paraquedas nessa nova geração. E os nativos, aqueles que nascem já nessa era, têm uma formação ali, uma forma de captação das coisas, uma forma de aprendizagem totalmente diferente. A facilidade em perceber aquelas informações, um modo diferenciado pelo qual você consegue ter acesso às informações, ao conhecimento. É natural, eu preciso ter uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, um texto que me explique direitinho, uma pessoa que fale, olha só, esse é o primeiro passo, esse é o segundo, esse é o terceiro. Os novos não, eles aprendem de formas soltas, não é? Como se fosse um sistema, mas não integrado, desencadeado. Se a gente não percebe essa forma que eles têm para absorver a informação, a gente não consegue transmitir o que a gente precisa, né? Se a gente for levar em conta como nós fomos criados e tentarmos reproduzir isso para eles, não vai funcionar. Até a formação cerebral deles tem sido diferenciada em relação à nossa, em razão até dos meios que nós temos aqui de absorver o conhecimento. O cérebro está começando a ter uma formação diferente dessas crianças, né? Isso é evolução, isso daí está na lei. Tá aqui. Que mundo, hein? Que está vindo por aí. Depois pesquisem, eu acho que só tem em inglês, infelizmente, mas vale. Imigrantes digitais, imigrantes e nativos digitais. Depois eu passo para vocês, é um texto de 2001, é referência sobre isso, mas é um inglês bem facinho, muito interessante, que fala dessa nova geração. E olha que interessante, não fala sobre o viés espírita, mas a gente identifica tudo na fala dele, tudo a gente identifica, porque é uma verdade, não é uma verdade espírita, é uma verdade. Porque eles já estão nascendo também com isso
intrínseco, dentro. Já vem aquela coisa que a religião já se torna até uma coisa assim, que é natural. É automático. Não tem aí eu sigo isso. Eles já vão aprendendo a viver daquela forma. É outra sintonia, é outro mundo que está se formando. Ainda bem que a gente vai reencarnar aqui, lá na frente, né? Já vem diferente também. Por favor. Tomara, se eu não conseguir, você tenta me puxar. Tá. Então, e a massa humana era representada em sua grande maioria por ignorantes. De quem é a culpa? Se aceitarmos a evolução e se formos criados simples e ignorantes, sujeitos ao progresso, tudo está correndo segundo a previsão de Deus e de Jesus Cristo. Aquela história, nós não fomos criados perfeitos. Se tivemos problemas no passado, com determinadas religiões, fomos nós que erramos. Por quê? Porque nós somos falíveis. A questão é aprender com os erros. E até agora se aprendeu com os erros. Até agora se aprendeu. Se foram a passos largos ou a passos curtos, aí é outra história, mas que aprendemos. Evoluímos, como a Tati falou, era bem pior. Não que tenha me causado nenhum tipo de trauma, nem nada disso, mas eu me lembro que na minha época, eu fui criado numa escola religiosa, que se você fizesse bagunça, se você não tivesse feito lá o tal dever de casa, a professora te pegava, colocava você de frente para a parede, e você não podia nem olhar para trás, você ficava em pé de frente para a parede. Eu penso que se acontece isso hoje, a pessoa vai presa. Imagina, chega lá e fala, olha, teu filho ficou a tarde inteira em pé, olhando para a parede, os amigos ali. Isso seria inimaginável. Mas naquele contexto era natural. Tanto era natural que uma vez era eu, outra vez era um amigo. Isso era naturalizado. Antigamente tinha o milho, tinha a palmatória. Então, e antes disso ainda era o milho. Não, aí, graças a Deus. Essa pessoa ainda falava, agora é fácil, está aí só de frente para a parede, porque na minha época era palmatória. Olha só, claro que melhorou. Claro, né? Pelo amor de Deus. Tudo está correndo segundo a previsão de Deus e de Jesus Cristo. Nenhuma engrenagem saiu fora dos seus limites de ação. A religião mais acertada é a que mais concita ao amor. A verdadeira religião é aquela trabalhada pelos sentimentos no templo do coração. Está falando aqui que a verdadeira religião é o espiritismo? Está falando que é o catolicismo? Protestantismo? Não. O amor. O amor é a verdadeira religião. É só a gente lembrar da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo, ele fala, é o amor. Ele se resume, passamos na aula retrasada, né? Ou na passada ou na retrasada. Teve um feriado. Mas passamos agora, recentemente. Tá, né? No 18, aquele trecho, muito bacana. Ninguém é dono da verdade. Ela se impõe por si mesma, por lei irremovível da evolução. Uma religião que aponta defeitos de outra, que aponta defeitos de outra, não deveria se chamar religião, mas sim escória dos sentimentos mais grosseiros, drenados pela ignorância humana. Preconceito é ignorância. Preconceito é você ignorar o outro como digno de igual respeito e consideração. Isso é ignorância. Eu sou um ignorante na medida que eu não considero um outro como um sujeito que é a expressão divina também, como qualquer um aqui, e que eu desconsidero o respeito e todo que é tipo de relação de amor que eu tenho que ter com ele. Amor, não digo que você tem que abraçar e concordar com tudo que ele sente, mas pelo menos, se você não concordar e perceber que ele está no caminho errado, ter piedade. Piedade. Deus é piedoso com os nossos erros. Em vez de nós olharmos um irmão que cai, para falarmos sobre piedade e recuperação e regeneração, a gente aponta para querer afundar o cara mais ainda. O que é a pena de morte, se não isso? Tira esse sujeito aqui, que isso aqui não serve para mim, para a minha sociedade ele não serve. Aquela velha historinha aí que está se falando muito nas redes sociais, é muito bacana. O pai responde ao filho, o filho pergunta, pai, quer dizer que se nós exterminarmos todos os bandidos, vieremos num mundo perfeito? É só exterminarmos todos os bandidos, é verdade isso? Aí o pai fala, não, meu filho, aí só sobrariam os assassinos, né? Seríamos todos assassinos. Né? Não adianta, a intolerância não leva ninguém a lugar nenhum. A intolerância nunca levou ninguém a lugar nenhum. Já falamos isso aqui há umas 4 aulas atrás, ou 5 aulas.
um sentimento negativo projetado contra um outro sentimento negativo potencializa esses dois sentimentos negativos. Um sentimento negativo que me é direcionado só vai ser anulado com um sentimento contrário, em igual ou maior intensidade. Então, quanto mais o indivíduo é odiado, mais ele tem que projetar o sentimento contrário ao ódio, o amor, a tolerância. Isso anula. Isso anula. Porque na medida em que você responde com aquele mesmo teor, é um ciclo vicioso que nunca termina. Nunca termina. Ódio só leva a ódio, morte só leva a morte. Por que as pessoas estão tão preocupadas com a situação, a conjuntura política mundial? Mundial. Por quê? Porque se tem um discurso de intolerância. E nunca a intolerância levou as pessoas a lugares bons. Você não tolerar, você não respeitar, só leva a também, em contrapartida, uma resposta que não vai tolerar, que não vai respeitar. No livro ele fala, né? Quando você encontra a guerra, é porque você tem a guerra dentro de você. Né? E, infelizmente, a gente deve ter que passar ainda por muita coisa, né? Acho que nada é por acaso, a gente aprendeu isso, né? Nada é por acaso. Francisco fala o tempo todo isso. Ele mostra pra gente toda aquela época negra da humanidade, né? E o propósito da época, né? E por que a gente passou? Então, se tem alguma coisa que a gente ainda vai viver, é necessidade da humanidade. É necessidade. Não cai uma folha da árvore, mais estranho que possa parecer, meu Deus. Tem várias vezes a gente questiona muito, né? Profundamente, mas por que isso aconteceu? Como é que pode? Porque parece que é algo inimaginável e acontece. Acontece. Eu vi uma postagem hoje do André Trigueiro. Quem puder, quem tiver Facebook. Eu sigo ele. Maravilhoso. Ele faz cada consideração ali. E, se eu não me engano, a primeira coisa que ele falou, qual será o propósito disso tudo que está acontecendo? Qual é o propósito? Ele não reclama, ele não lamenta, ele não tenta instigar mais raiva. Ele se pergunta, qual é o propósito? Porque, na verdade, tem um propósito. Pois é. Se nós olharmos para todos os nossos problemas, em vez de tomarmos revolta, nos perguntarmos qual é o propósito disso. Tem um propósito. O propósito não é a Tati sofrer, ninguém sofrer, o Daniel sofrer. Tem um propósito, é evoluir. Se o propósito é evoluir, no que eu estou errando? No que eu não estou evoluindo para poder atingir esse propósito? No que eu posso ser melhor? Aí a gente pega, só que a grande maioria, né, nós todos fazemos o quê? Em vez de a gente fazer assim, para quê? Para quê? A revolta, é briga. Por quê? O porquê faz o quê? Vítima. Por que isso comigo? Por que está acontecendo isso com a gente? Por quê? O porquê ele vira vítima. E aí se revolta com tudo e com todo mundo. Quando você bota outra pergunta, para que tudo isso? O que tudo isso está trazendo para a humanidade? Será que não é hora de parar e pensar? Será que não é hora que, de repente, acontecer coisas bem sérias para que as pessoas parem e pensem nas suas escolhas? Porque assim, no livro Transição Planetária, ele fala sobre o tsunami e ele fala que era necessário aquele tsunami. Aí você olha para mim e fala assim, como assim? A quantidade de gente que morreu. Inocente. Cada filme triste que a gente vê sobre o filme, sobre o acontecimento, né? A gente fala, não era necessário aquelas crianças morrerem, não era necessário nada daquilo, aquela dor toda, a cidade, tudo destruído, era necessário? Não era. Será que não era? Porque no livro, ele fala, era necessário uma limpeza, uma purificação do ambiente que já vinha de séculos e séculos pesado devido à prostituição, ao turismo sexual que existia ali naquele lugar, a tantas e tantas coisas. Ele fala sobre isso nesse livro. Livro do Divaldo com o Manuel Filomeno? Exatamente. Divaldo com Manuel Filomeno. Imperdível esse livro. Quem quer entender tudo isso, tem aqui na livraria. E tem o segundo, depois desse que eu ainda não li, que já está lá em casa esperando acabar isso aqui pra gente poder partir. Eu também não li. Eu esqueci o nome, ela me falou Eu vou ler e eu vou ver e digo pra vocês. Tomara que o próximo já seja regeneração, né? Porque tá bom. Falando sobre como é que já tá vindo as coisas boas. Então, a necessidade é muito grande. Amanhecer de uma nova era? Isso, Amanhecer de uma nova era. Obrigado. Até o nome já é ótimo. Exatamente. Pesadíssima. São lugares muito pobres que não tem a cultura é bem.
Também. Nossa, ele falando, é muito interessante. Você vê um lugar lindo, maravilhoso, que você chega lá, estou no paraíso. Paraíso? É aqueles que tiverem olhos de ver, verão, né? Aí a gente acha que está numa praia paradisíaca, que está num lugar maravilhoso. Às vezes você está num lugar super pesado. Só que você está ali, sem perceber. Aí sente um enjoo, sente umas sensações estranhas, um cansaço, não dorme a noite inteira. Pô, tô nesse paraíso e não consigo dormir. Por quê? Gente, a gente não pode mais fechar os olhos. A gente vive num mundo imerso. Há milhões de energias. E se a gente tiver um pouquinho só de percepção, a gente sente. Ah, que casa linda, eles são milionários. Aí você entra, tudo lindo, cheiroso, tudo no lugar. Mas será que está tudo lindo e cheiroso mesmo? E todo mundo sente, gente. Todo mundo sente. Já vi falando, eu não lembro qual é o livro, que ele falava que as paredes eram todas sujas. É um livro que se falava muito palavrão naquela casa. É. E você não sabia, né? Porque você chegava lá, as pessoas, quando tem visita, não falam palavrão. Mas você mas falou sobre isso. Foi, né? É. As pessoas não sentiam ali exatamente um odor muito forte, mas tinham um mal-estar. A espiritualidade, sim, sentia um odor muito forte, porque tudo que eles falavam de palavrão ficava ali plasmado naquelas paredes, né? E as pessoas se sentiam mal e não sabiam por quê, né? Mas por isso tá a aí importância do energia. evangelho, porque o evangelho você faz naquele dia, naquela hora, a espiritualidade vai lá, passa, limpa tudo, porque a gente cai o tempo todo em pensamentos, em brigas, às vezes discussões, com o filho, com o marido, com o empregado, com qualquer pessoa. E aquilo ali vai se acumulando nos cantinhos da sua casa. Aí você faz o evangelho, toda semana está renovado o ambiente. Você não faz o evangelho, aquilo vai ficando, vai ficando. Aí você vai chegando em casa, não vai tendo mais vontade de voltar para casa, vai chegando em casa, vai se sentindo angustiado. Ai, um clima tenso, pesado. Por quê? Porque está tudo ali. O evangelho é renovar o ambiente, é limpar. É limpar sempre. Toda semana está tudo aqui, ó, limpinho, pronto para outra. Aí você vai vigiando os seus pensamentos. Aos poucos você vai modificando a sua sintonia, a sua energia e vai sempre mantendo aquele ambiente com o evangelho. Porque a gente cair é muito fácil. A gente está num mundo cheio de provas o tempo todo. Toda hora vem uma situação que a gente às vezes perde o equilíbrio. Então você fazendo o evangelho, ele te mantém numa sintonia, te ajuda a recomeçar uma semana de novo, em paz, em equilíbrio, e aí vocês mantendo sempre, por isso tem sempre que fazer o evangelho. Nada é por acaso. E as pessoas, elas falam que, mas as palavras não têm energia. Claro que tem energia, porque se o pensamento tem energia e a palavra ela surge depois de um pensamento, um sentimento, essa palavra vai carregada de energia, do seu sentimento, do seu pensamento. Quem não viu, a gente até já passou aqui, mas vejam, por favor, não deixem de ver isso. É um vídeo curto no YouTube, O Poder das Águas. Um cientista chamado Masaru Emoto. Viram aqui, passam nas palestras, mas quem não viu, esse vídeo não pode ser deixado de ver, né? Muito interessante. Bom, João Batista foi o precursor do Messias, Francisco de Assis e Lutero foram os precursores de Allan Kardec. Sem eles, não seria efetuada a limpeza do ambiente para o plantio de novas ideias, na fecundação da liberdade de sentimentos que influenciou o mundo inteiro, e a doutrina espírita não sobreviveria, porquanto a vaidade humana estabelecia em todos os países, como ocorreu em alguns, com a oficialização de estreitas ideias doutrinárias. Aqui estou falando de fundamentalismo religioso, estreitas ideias doutrinárias. Achar que o que agrada a Deus é praticar alguns rituais, o que agrada a Deus é você fazer isso ou você fazer aquilo, você ter essa atitude perante Deus e não ter uma atitude perante seus irmãos, não é? Está tudo bem. Essa interpretação estreita de doutrinas religiosas, o problema não está na religião, está em como se apropria dessa religião, como as pessoas se apropriam dessa religião, né? Tem muita coisa bonita em todas as religiões. Todos os enviados, né, celestes que vieram aqui plantar o bem, todos trouxeram boas mensagens. Se vieram plantar o bem, trouxeram boas mensagens. A forma como a sociedade se apropria dessa mensagem e traz aí um encurtamento da ideia de bem, né, que é complicado. Eu acho interessante essa passagem, que aí a gente vê todo o planejamento
Não foi, vamos botar agora. Não, tem todo, desde lá de trás, desde Moisés, todo o planejamento. Agora é a hora da lei. Agora é a hora de chegar a palavra do amor. Agora vamos com o espiritismo. Agora vamos, E sempre tem um segundo plano, porque se Kardec não conseguisse, tinha o Leon Denis para conseguir manter. Se Leon Denis não conseguisse, ia ter outro. É que a gente não sabe. É tudo perfeito. Então, quando a gente vê, por isso que é importante a gente não se desesperar quando vê coisas que a gente não entende acontecendo, até no momento político e qualquer outra coisa. Faz parte do planejamento. É necessidade da humanidade passar por aquele instante, por aquele momento. Faz parte do nosso processo evolutivo e tudo está certo. E Deus está mandando também os enviados dele, que vai salvar a gente, vai ajudar a gente a ver, vai dar um jeito. Tem sempre luz. Isso faz parte da cura. O veneno, que às vezes as pessoas enxergam como veneno, faz parte da cura. Não é quando você tem que trabalhar ali, a gente falou disso uma vez também, com uma vacina para um determinado vírus ou alguma coisa. Oi? O escorpião, se você levar uma mordida, você tem que pegar ele e levar para ser com ele a sua... Pois é. Como você fica imune? Trabalhando com aquele veneno, ou aquele, não sei, hospedeiro que vai lá se instalar em você, que é hostil, que vai causar alguma enfermidade, e colocar a cura para ele na mesma dose. E o teu organismo, ele vai aprender como trabalhar ali com aquele equilíbrio necessário, né? Como o veneno vai ser trabalhado pela cura. Interessante isso, faz parte. O mundo se contorcia em dor, qual mulher em difícil processo de livrança. Oi? Já li esse? Já. Então, acho que eu não li o início, né? Eu não li a primeira parte. Mas, enfim, fala dessa ideia que a gente trouxe aqui, de que o mundo estava realmente obscuro nessa fase, né? Frei Leão despertou meio confuso, mas notou ao seu lado o pai Francisco, que logo mudou de assunto, procurando distraí-lo, mostrando-lhe o encanto da natureza. O homem de Assis conhecia a lei da reencarnação, mas manteve relativo silêncio por notar a intransigência da Igreja Católica Apostólica Romana ante esse dogma transcendental, que vigora em todos os mundos e sobre todas as coisas viventes. Sentiu que a sua real missão era introduzir o perdão, a humildade e o desprendimento no seio de toda a comunidade cristã. A comunidade de Francisco somou mais de 200 mil franciscanos empenhados em fazer conhecido o Cristo. Não aquele mestre crucificado e sofrido. Levava um Cristo alegre e operante, sábio e livre da ignorância humana, a todas as nações. E Frei Leão, o mesmo Pátios que acompanhara João Evangelista à ilha solitária, cujas faculdades... Adorei saber isso. Muito bacana, né? Vocês sabiam disso, não? Exatamente. Lá de João, né? Frei Leão, vocês leram o livro? Todo mundo? No início fala sobre Pátios, que acompanhou o final, né, de João. Foi o companheiro dele para a velhice. E foi um irmão que ele curou, quando ainda João Evangelista. E aí eles desencarnam e não se fala mais dele até então. Aí agora ele apareceu, era um dos irmãos, um dos freis, um dos 201, exatamente. Olha a afinidade aí, né? Olha a afinidade na reencarnação aí, né? A comunidade, já li essa aqui não, né? Aqui. Que acompanha João Evangelista à ilha solitária, cujas faculdades atingiram o ápice, continuou servindo de instrumento para servir o mestre, a quem tanto amava. Aí aqui a gente já está no capítulo 20. Só pelo menos começar esse capítulo 20, porque a gente tem mais aí uns 5 minutinhos, vai dar tempo, pelo menos para introduzir o capítulo 20. Aqui esse capítulo trata do reencontro de Francisco com a Clara. É muito bonito, muito interessante mesmo, né? Foi na igreja de São Rufino o primeiro encontro espiritual de Clara com Francisco, né? Na verdade, quando fala do primeiro encontro, depois de uma idade mais avançada, né? Ela tinha 17 anos, se eu não me engano, e ele também era jovem, não era tão jovem quanto ela, mas também era jovem, mas eles já se conheciam desde a infância. Clara com Francisco. Ele, aquela noite memorável, se dispusera a falar aos irmãos de Assis.
Formosa, nos seus 17 anos, ela era dona de altos sentimentos que embelezavam e iluminavam a sua própria alma. Era dotada de candura inexplicável e sua formosura atraía os olhares por ser de uma beleza muito... ser, na beleza, uma nesga por onde passavam as claridades espirituais. Francisco, vivendo na mesma cidade em que nasceu esta moça encantadora, a conhecia desde menina, pois também era de família abastada. Porém, o empuxo espiritual desses dois seres somente se deu quando ele falava no templo de São Rufino. Isso aí ele estava se preparando, né, para falar no templo de São Rufino, lá na cidade de Assis, e está contando essa história, né, que nesse momento ele se deparou e se encontrou com Clara, quando ele ia começar a falar. Francisco estava acompanhado de vários companheiros de trabalho espirituais que o secundavam em reações, em ações, e o silêncio era a tônica do ambiente. Meus amigos, tem mais alguns slides aí do capítulo 20, mas eu acho que a gente deixa para a próxima. De qualquer forma, é um capítulo curto. Tem algumas mensagens interessantes que a gente pincelou para colocar aí nesse capítulo, como em todos eles, mas a gente está dando alguns saltos, né? Porque senão, daqui a pouco acaba aí o nosso ano e a gente não acaba o livro. Mas não falta muita coisa, não. Faltam mais ou menos aí umas 80 e poucas páginas, né? Final do capítulo 20 até o término do livro. E eu não sei qual é o nosso último dia. Alguém aqui lembra do calendário? Eu vou procurar saber na próxima aula, eu falo. Quando? 30 de novembro já? Eu acho que vai, não sei, tomara que vá para dezembro, né? Se não for também não tem jeito. Se pelo menos pegar primeira até a segunda semana de dezembro é o ideal, mas também se for até o dia 30 a gente termina. Então temos mais uns 3 encontros aí. Eu acho que nós temos mais 3 semanas. 3 semanas, tá bom também. Alguém quer fazer a prece? Alguém quer fazer a prece? Não? Deus Pai querido, querida irmã Joana, neste momento pedimos que nos envolva na sua luz de amor, de paz, de equilíbrio, que possamos permanecer em sintonia com esses espíritos tão amados que aqui estão, para receber todas as lições e o amparo, preparados para a palestra e para nossas vidas. Obrigada, Francisco. Fica sempre conosco. Graças a Deus.